Os homens, eles se reproduziram em menor quantidade do que as mulheres. O jogo pro homem é mais difícil, mas quando jogado da forma certa, ele tem mais vantagens, assim. É que quanto mais atributos um homem tem, mais nova a mulher dele é. Homens que se casam com mulheres 6 anos mais novas, eles vão ter, no geral, uma expectativa de vida maior do que homens que se casam com mulheres 2 anos mais novas. Teoria do investimento parental e teoria do conflito entre pais e proles. Porque o investimento parental humano, ele vai delimitar o sexo que vai investir mais na prole e a competição entre os machos. A gente já tem evidências antropológicas que mostram que os homens, eles se... Iago Pereira, ele é pesquisador e professor de psicologia e psiquiatria evolucionista. Hoje ele vai nos revelar a verdade sobre o homem, psicologia evolucionista e tudo sobre a natureza humana. Que existe uma hierarquização pra tudo. Pra tudo. Cara, o problema do ser humano tá na própria natureza dele, né? Ele tem esse sistema de busca hiperativado, ele se sente ameaçado o tempo todo. Por que o tempo todo? Porque tudo é possível. Tudo é possível na meritocracia. Então tudo vira fonte de ameaça. Então hoje a gente tem uma mudança. A sociedade tá doente, cara. É uma sociedade de hierarquização profunda. A gente virou uma sociedade performática. E como lidar com isso, então? A gente precisa... Ó, rapidinho aqui, antes de começar, esses dias eu tava olhando as métricas aqui do canal e eu vi que 74,7% das pessoas que assistem aqui os podcasts, episódios, não estão inscritas. Você não sabe a verdadeira importância da sua inscrição. Os convidados que vêm aqui, eles olham muito para a métrica dos inscritos. Então, você estar se inscrevendo agora vai estar ajudando muito, de verdade, a gente a estar trazendo conteúdos cada vez mais incríveis e interessantes. Então, conto com a sua inscrição, agradeço de coração e vamos ao podcast. Valeu, Iago. Que agradeço, Cauê, pelo ter convite. Vindo aí, cara. É um prazer estar aqui novamente para a gente conversar sobre natureza humana, né, tendências comportamentais humanas. Então é um prazer, obrigado pelo convite, né, e espero que o seu público goste do que a gente vai conversar aqui. Com certeza. Cara, obrigado por ter vindo lá do Rio, enfim, pra gente gravar esse episódio aí. Agradeço bastante aí o seu tempo. E, bom, pra quem vai cair de paraquedas aqui, eu queria começar te fazendo uma pergunta um pouco mais ampla, né? O que realmente dita o comportamento do ser humano? Cauê, essa é uma pergunta realmente ampla e, de certa maneira, difícil de ser respondida, né? Mas eu gosto de ver o ser humano como um animal evobiopsicossocial. Né? O que isso significa? Ele é um animal que recebe múltiplas influências, tanto do ambiente, quanto da sua biologia, quanto do seu passado evolutivo. Iago, mas passado evolutivo e biologia não é a mesma coisa? Não necessariamente. Por exemplo, quando você vai estudar neurociências, você está estudando entre os atributos, como eu posso dizer, um dos alvos dos estudos das neurociências são as características que um cérebro humano tem. Mas não necessariamente essas características elas são entendidas a partir de um sentido evolutivo profundo. Né? Por que essas características estão aí? Porque, por exemplo, a gente tem uma amígdala que nos dá uma capacidade de sentir medo. Né? Não necessariamente um neurocientista vai tentar responder essa pergunta. E aí é por isso que existe a palavra evo. Porque o evo faz a gente entender, num sentido distante evolutivo, a função de alguns traços que a gente tem. Tá? Traços esses como medo, a nossa capacidade de sentir felicidade, sentir ansiedade, sentir tristeza. Então, um profissional que trabalha com psicologia evolucionista ou psiquiatria evolucionista, ele vai tentar entender as características humanas a partir de uma perspectiva evo-biopsicossocial. Psico já é autoexplicativo, social também, né? É mais ou menos como a gente já trabalha, que é tentando entender as características psicológicas e sociais do ser humano, né? Como o ambiente influencia o comportamento humano, como a psicologia do ser humano funciona. Né? E aí, a gente tem algo chamado as 4
questões de Tinbergen. E essas 4 questões de Tinbergen, elas ajudam a gente a entender o que eu gosto de chamar de natureza humana. Iago, me explica isso, porque 4 questões de Tinbergen a gente não sabe o que é aqui. Claro, explico com toda certeza. Tinbergen, ele disse que para a gente entender o comportamento dos animais, incluindo os seres humanos, a gente precisava entender, pelo menos, em 4 níveis distintos. Quais são esses 4 níveis? Filogenia, ou seja, como que essa característica veio a surgir. Ontogenia, qual é a história do indivíduo aqui e agora. Função, qual é a função da característica analisada desse indivíduo. E mecanismo, qual é o mecanismo analisado. Iago, você me explicou agora abstratamente os pilares e me deu um exemplo, então. Claro, vou dar um exemplo. A nossa preferência por as nossas mãos. Pronto, vou usar um exemplo mais tranquilo de ser entendido. As nossas mãos, alguns psicólogos ou antropólogos evolucionistas, eles vão pensar que as nossas mãos, elas têm a função, elas evoluíram porque elas nos ajudavam a manejar, especialmente bem, pedras, lanças, que eram objetos que a gente precisava, especialmente de um polegar como é o nosso aqui, né, para conseguir manejar de uma maneira adequada essas ferramentas. Então essa foi a pressão que a evolução criou, ou seja, o ambiente que estava disposto naquele momento, que selecionou indivíduos que tinham as mãos mais parecidinhas com as nossas. Responde uma pergunta, filogenia, certo? Função, eu já respondi também. Função era manipular objetos, pedra. Ontogenia, qual é a função da tua mão aqui e agora? A função da mão do Cauê é segurar essa caneta agora, certo? Coçar um pouquinho da barba dele. Então eu tô falando da função da mão no sentido da história do Cauê aqui e agora. E qual é o mecanismo? E aí a gente vai analisar o quê? As articulações, os ossos. Então olha que bonito. A gente analisou a função da mão em 4 níveis diferentes. Então quando a gente vai pensar na natureza humana, tanto os psicólogos quanto os psiquiatras evolucionistas, eles vão analisar essas características humanas a partir desses 4 níveis. Claro, né? Aquele pesquisador ou psicólogo mais atento, né? E que, de certa maneira, se exige um nível de profundidade, tá? Então, basicamente, o estudo da natureza humana é o estudo desses 4 níveis explicativos. Tá? Isso é muito complexo, obviamente. Muito complexo, muito difícil, não é fácil de ser feito. No caso, a ontogenia seria referente os quesitos culturais também, evolução cultural. Exato. Uma das críticas que eu tenho infelizmente, o trabalho de diversos profissionais, tanto da psiquiatria quanto da psicologia, é que eles focam sobremaneira nessa ontogenia. Ou seja, eles querem entender, dentro da tua história de vida, como essa característica se desenvolveu. Só que, como eu acabei de te explicar, não é suficiente. A gente precisa, por exemplo, entender a função da tristeza, a função da felicidade, como ela veio a surgir. Tá, mas assim, se fosse para você colocar quantos % do nosso comportamento já está premeditado biologicamente dizendo e quantos % são alterados de acordo com o ambiente e cultura? Quanto você dá para cada? Porque assim, uma das críticas que a psicologia evolucionista recebe é o fato de ser um reducionismo genético, né? Então quer dizer, você ditar o comportamento das pessoas, essa pessoa está viciada em comer hambúrguer porque lá, antigamente, nossa espécie, os genes ali foram selecionados para a gente comer mais e armazenar gordura. E aí hoje, com as comidas hiperpalatáveis que a gente tem, a gente come muito, né? Como que você enxerga, assim, isso? Eu acho essa explicação legal, mas não é uma explicação suficiente. Como eu falei para você, são 4 níveis explicativos. Eu teria que explicar também como aquele indivíduo chegou a desenvolver esse vício em determinado tipo de alimento. Então não basta explicar a história evolutiva do indivíduo. Então quando você senta com um paciente,
você senta com um aluno, por exemplo, que eu trabalho como professor de psicologia evolucionista, uma das coisas que a gente faz é ensinar eles isso. Olha, você não precisa, se você não deve limitar os seus níveis explicativos à história do paciente. Iago, me dá um exemplo para ficar mais claro para mim. Você tá com um paciente, por exemplo, que ele é um motorista, é um piloto de MotoGP, né? Aqueles caras que, enfim, dirigem moto naqueles circuitos profissionais. Ele viu um amigo que ele se acidentou na frente dele, ele começou a ter ansiedade. Um psicólogo ou um psiquiatra que não entende esses níveis explicativos, ele vai ficar preso nessa ontogenia. Uhum. Portanto, ele vai ser mais suscetível a administrar um psicofármaco, tá? E o que é um psicofármaco? São os remédios psiquiátricos. Eu não chamo de remédio por questões que os transtornos, eles não são entidades discretas bem definidas. O que isso quer dizer? Eles não são doenças tal qual a Covid. Então, quando você chama um psicoestimulante ou que Sim. desestimula de remédio, você está cometendo um erro no sentido categórico mesmo do que é o que está sendo administrado. Então, esse profissional que não entende esses 4 níveis explicativos, ele vai ser mais suscetível a administrar um psicofármaco. Porque ele não vai pensar o seguinte, Cauê. Pera aí, essa ansiedade que esse cliente está sentindo, na verdade, ela tem uma função. Ele viu um amigo se acidentando na frente dele. Então não tem nada de anormal com ele. Ele veio para mim aqui querendo que eu receitasse um psicofármaco para ele, mas ele não entendeu que a ansiedade dele está funcionando normalmente. Então, se eu receitar um psicofármaco para ele, eu não vou estar tratando a ansiedade. Eu vou estar mudando determinada função que está operando em sua normalidade e alterando os estados psicológicos dele. Uhum. Então, quando você explica isso para um paciente, você muda o jogo completamente. Ele passa a entender a função, não só como ele vê desenvolver essa característica, dessa característica dele. Então, ele entende melhor a ansiedade, ele entende melhor a tristeza, ele não se vê como um doente ambulante, como alguém que simplesmente tem uma característica que não funciona. Então, na sua visão, essas 4 características ditam de fato o comportamento humano. Se você somar elas e ser assertivo nelas, assim. Sim, eu acredito que os 4 níveis explicativos, eles ajudam a gente a entender a natureza humana de uma maneira que dificilmente a gente iria entender se a gente isolasse cada variável, tá? Então, o neurocientista que não trabalha esses 4 níveis explicativos, ele não tem entendimento geral das características. Um psicólogo que atua com alguma abordagem psicoterápica que foca na história do indivíduo e ignora a função, e ignora a evolução do traço, ele vai também deixar de lado perguntas que são importantes e que deveriam ser respondidas por esse profissional e que, de certa maneira, refletem a angústia do paciente. Então, quando você deixa para lá aspectos importantes desse indivíduo, das características desse indivíduo, você está dando uma explicação limitada. Então, para a gente entender a natureza humana, a gente precisa entender a evolução humana, dos traços dos seres humanos. Ou seja, quando eu falo evolução aqui dos traços humanos, pessoal, eu estou querendo dizer quando nós éramos homens das cavernas, os nossos ancestrais, quando a gente tinha os nossos ancestrais, por volta de 300 mil a 400 mil anos atrás, quais ambientes que estavam presentes naquele momento que pressionaram. O que eu quero dizer com isso novamente? Exerceram um filtro entre indivíduos que tinham determinada característica e indivíduos que não, e que, portanto, aqueles que não tiveram determinada característica não conseguiram passar seus genes adiante. Então a gente precisa entender como essa característica ela foi selecionada nesse filtro. Segundo, a função. Terceiro, a ontogenia, o desenvolvimento, a história de vida. Quando eu falo aqui ontogenia é isso.
Ontogenia é um nome bonitinho, é um nome que faz a gente ficar mais inteligente, né? Eu pareço super intelectual quando eu falo ontogenia. Mas ontogenia quer dizer história de vida, tá? E mecanismo é você ver uma parte do indivíduo, né? Ou algo do tipo e querer entender, né? Como esse mecanismo ele opera. Então, na minha visão, reiterando, um profissional que não entende esses 4 níveis explicativos, ele está limitado em relação ao entendimento da natureza humana dele. Tanto na prática psiquiátrica, quanto na prática psicoterápica. Perfeito. E qual que é a sua visão sobre... Assim, tudo é, na verdade, ponto de vista, né? Uhum. Então, o seu ponto de vista é que essa narrativa aqui, quer dizer, obviamente, estudos e tudo mais, mas tudo a gente parte de premissas, né? De certa forma. Uhum. Então, para você faz mais sentido uma psicologia evolucionista explicar o comportamento humano do que outro tipo de psicologia? Por que que você tem dá tanto crédito a essa teoria aqui, entende? Porque eu dou tanto crédito à psicologia evolucionista, como eu falei pra você, é porque aquele psicólogo evolucionista que verdadeiramente se propõe a entender psicologia evolucionista, ele vai perceber que ele precisa de 4 níveis explicativos. Então, necessariamente, ele vai recorrer ao entendimento da história de vida daquela pessoa. Então, por outro lado, a psicologia evolucionista ela realiza estudos, por exemplo, o que as mulheres preferem, o que os homens preferem, né? Como a relação entre mães e filhos é, de certa maneira, regulamentada pelo nível de proximidade genética. Ela tenta responder perguntas, especialmente com 2 grandes teorias. São essas aqui. Teoria do investimento parental e teoria do conflito entre pais e proles. Com essas 2 médias teorias, médio, tamanho médio, porque a grande teoria é a teoria da evolução, né, que postula os processos evolutivos. Por exemplo, seleção natural. Teoria de médio é a teoria do investimento parental e a teoria do conflito entre pais e proles. Iago, não entendi porque é médio ainda. Dá exemplo. Vírus, eles têm investimento parental? Não. Certo? Eles não investem na prole, num filho. Então é uma teoria de médio. Uma teoria que não abrange todos os organismos. Uma teoria grande já é aquela que abrange todos. É a teoria da evolução. Então a gente tem essas 2. Teoria do conflito entre pais e proles e teoria do investimento parental. Que também vale para animais tipo porco, galinha, essas coisas. Vale. Então essas 2 teorias, elas ajudam a gente a responder especialmente as perguntas referentes à evolução dos traços e à função dos traços. Então, o psicólogo evolucionista ele vai se inteirar desses 2 níveis, que a gente chama de níveis profundos. Por que profundos? Porque a gente pensa no sentido evolutivo. Tá? Só isso. Lembra da Idade da Pedra, galera? Níveis profundos de explicação. Ou níveis distantes, é uma palavra mais correta. Níveis distantes de explicação. São explicações que a gente chama de distais. Ou seja, distantes no tempo. Bom? E aí, as outras explicações, que é história de vida e também mecanismo, são explicações proximais. O que isso quer dizer? Que estão próximas no tempo. E aí você perguntou para mim, lá no início, Iago, quais características que você acha que são mais influenciadas no nível evolutivo e quais são menos? Eu acho que foi mais ou menos essa pergunta que você fez para mim no início. Eu diria que é um grande depende, tá? Depende muito. Por que depende? Um outro cara... Mas depende do quê? Um outro cara que é chamado... Nossa, vou lembrar do nome dele. Vou lembrar durante a conversa, eu falo. Ele explica... eu lembrei o nome dele, Ernest Mayr. Ele explica que existem sistemas mais abertos e sistemas mais fechados. O que isso significa? Existem sistemas que estão mais abertos a se modificarem, levando em consideração os inputs ambientais, ou seja, as informações ambientais. Eles são mais suscetíveis a se readequarem ao ambiente. E sistemas mais fechados, que são menos suscetíveis a se readequarem
ao ambiente. Iago, me dê um exemplo de uma característica que está menos disposta a ser... É um sistema mais fechado. Né? Menos flexível, menos flexível. São os sistemas reprodutivos humanos. Tá? Então, quando você vai lá numa cultura, na África subsaariana, você vai ver que o homem tem pênis. Do mesmo jeito que a gente tem. Se você vai numa cultura japonesa, do mesmo jeito que a gente tem. Claro, varia o tamanho. Mas a função... Né? Biologia, né? Tipo... Exato. A fisionomia é muito parecida. Agora, Iago, tá, entendi que aqui é um sistema bastante fechado. Agora me dê um exemplo de um sistema bastante aberto. Linguagem. Sim. A ética também. A ética. Tá? A linguagem. A linguagem também, porque o Iago, ele tem uma capacidade de linguagem, como o Cauê tem, só que a língua falada, ela vai variar amplamente. Apesar de obedecer a certas regras universais, como preposições e pós-posições, que tiver em todas as línguas. Tá? Não é minha área de expertise aqui, linguística no sentido evolutivo, mas a gente sabe que toda linguagem tem preposições e pós-posições. Então, tem um sistema, ele recebe inputs ambientais, ou seja, né, a gente é ensinado, a gente é colocado numa cultura determinada, que vai moldar se a gente está falando japonês, Sim. se a gente está falando português, e vice-versa. Então, exemplo, sistema mais aberto. Então, quer dizer, existem sistemas dentro da biologia dos seres, né, dos organismos, e aqui, como a gente está falando de seres humanos, consequentemente também. Beleza, entendi que cada sistema ali pode ser mais fechado ou mais aberto. Mas de forma geral, assim, se fosse para você falar do ser humano mesmo, entende? Você diria que é mais filogenético? Você diria que seria mais a ontogenia ali? O que seria, entende? Eu diria que, comparativamente aos nossos irmãos primatas, talvez nós tenhamos uma quantidade maior de instintos e uma quantidade maior de sistemas mais abertos. É o que eu poderia dizer. Ou seja, nós temos mais mecanismos psicológicos evoluídos, mais adaptações para lidar com desafios diferentes do ambiente, e a gente tem sistemas mais abertos, ou seja, que são suscetíveis a serem moldados por informações culturais. Eu diria que essa é a nossa especialidade. Quando a gente compara o ser humano com o chimpanzé. Você coloca, por exemplo, faz um experimento mental. A gente coloca um ser humano numa floresta, ele sozinho, ele com 2 ou 3 seres humanos, e você coloca 3 chimpanzés ou 3 macacos rezos, 3 chimpanzés que o público já entende mais fácil, numa floresta. É um pouco complicado 3 seres humanos diferentes conseguirem sobreviver naquela floresta ali, que eles não têm conhecimento nenhum. Agora, para um chimpanzé, é mais fácil. Agora você coloque 100 chimpanzés e 100 seres humanos. Junto com a nossa capacidade cooperativa, vem a nossa capacidade cultural. E a cultura, ela é como um computador que está sempre recebendo informações e readequando o comportamento humano diante das variáveis dispostas no ambiente. Ou seja, você tem mais entradas na cultura porque você tem mais seres humanos ali. Opa, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui sim. Então é um computador melhor, tá? Ou seja, é mais fácil esses seres humanos eles virem a prosperar ali, no sentido reprodutivo, do que esses 100 chimpanzés nessa floresta desconhecida. Porque eu tenho uma experiência, o Cauê tem outra, né? O cameraman tem outra. E assim por diante. E a gente vai readequando as nossas experiências, o que a gente sabe fazer com a realidade enfrentada. O chimpanzé ele já não tem esse nível de cooperação. Um cara chamado Michael Tomasello, ele chama isso de intencionalidade compartilhada. Eu entendo a intenção que o Cauê tem e o Cauê entende que eu sei a intenção que ele tem. E, portanto, nós construímos um conceito de nós. Eu e você. Não é o Iago e o Cauê. É o nós. Nós. Nós, bem carioca, né? Entende? Então, eu diria que essa é a nossa grande diferença quando comparados aos chimpanzés, né? Ou outros animais, tá?
E aí, a gente tem, como eu falei pra você, algo chamado teoria do investimento parental e teoria conflito entre pais e proles, né? Elas, eu diria, são duas das principais teorias em psicologia evolucionista que permitem a gente entender esses mecanismos psicológicos evoluídos. Tá? É tão importante assim o investimento parental Muito importante. para o comportamento humano? Muito importante. Porque o investimento parental humano, ele vai delimitar, tá? O sexo que vai investir mais na prole Uhum. e o conflito entre e a competição entre os machos. O sexo que investe mais, essa teoria prevê o seguinte, né? Vou tentar resumir aqui para ficar claro. O sexo que investe mais, ele não vai competir mais pelos recursos. O sexo que investe menos, ele vai competir mais pelos recursos, pelo acesso reprodutivo. Dito de outra maneira. Como as mulheres, por exemplo, elas engravidam necessariamente o que eu quero dizer, elas nascem com essa possibilidade, com essa condição de poder engravidar. E a gravidez, ela traz custos enormes às mulheres, elas se tornam mais seletivas. Elas selecionam mais características nos seus parceiros sexuais. Sim. Consequentemente, isso, de certa forma, molda a competição entre os homens. No sentido de eles competem pelos acessos aos recursos, pela demonstração de características para que eles consigam, eventualmente, reproduzir. A gente já tem evidências antropológicas, genéticas, que mostram que os homens, quando a gente pega a população geral dos homens, eles se reproduziram em menor quantidade do que as mulheres. O que isso significa? Que Caralho, sério? Um homem, ele... Brutal, sobrou nada pro beta. Mas basicamente isso. Um homem, ele, de certa maneira, monopolizava o acesso aos recursos. Claro, não é um homem, gente. Imagina uma população de 100 pessoas. Né? 50 homens, 50 mulheres. 25 homens se reproduziam, enquanto 50 mulheres se reproduziam. Entende? Porque os homens competem pelo acesso aos recursos. Iago, qual é o recurso? O recurso é a capacidade reprodutiva feminina. E aí vem a seleção sexual masculina, que busca por fertilidade e expectativa reprodutiva. Que se traduz em beleza. Legal, né? Uhum. Então, isso delimita as nossas características. Por exemplo, as mulheres buscarem homens ambiciosos, homens bonitos, homens gentis, homens com capacidade de conseguir recursos, principalmente. Cara, assim, eu enxergando dessa forma, depois que eu gravei o podcast contigo, assim, gravei com outro psicólogo evolucionista lá também. E, cara, depois de entender isso, o sentimento que eu tenho, assim como leigo, obviamente, é de que o jogo pro homem é mais difícil, mas quando jogado da forma certa, ele tem mais vantagens, assim. Eu não sei se é mais difícil, tá? Por que que eu não sei se é mais difícil? A mulher... No exemplo que você deu, certamente é, porque você falou, imagina uma sociedade de 100 pessoas. Ok. 50 homens, 50 mulheres. 50 mulheres reproduzem, tipo, a maioria dos casos. E 25 homens reproduzem, quer dizer, 25 ali se ferraram, certo? O difícil talvez seja no sentido reprodutivo do termo. Ok. Evolutivamente Agora, falando, para passar seus genes. Eu concordo com você, né? Eu tava entrando em questões psicológicas. Porque, por exemplo, uma mulher que passou, né? A mulher, ela tem o pico dela de expectativa reprodutiva aos 17 anos. E o pico de fertilidade aos 25. Quando ela passa dos 30, tanto a expectativa reprodutiva quanto a fertilidade, elas caem a pique. Ou seja, a mulher depois dos 30, no geral, ela é menos seletiva. Evolutivamente falando, os homens... Assim, qual que é o auge nesse sentido das mulheres perante os homens, sexualmente falando?
Os homens, eles têm um auge, assim, no sentido de força, né? De conseguir status e etc., após os 30 anos. Dos 30 aos 40. Que a partir dos 40 os homens já começam a perder bastante massa muscular. Então, o pico de força masculino... Ele ainda tem status, né? Mas ele ainda tem status. Mas tu perguntou o pico. O pico é nos 30 a 40, porque você tem força, você tem status, você tem capacidade de conseguir recursos, você ainda mantém, de certa forma, seus estratos de beleza, você mantém traços como masculinidade. Uhum. A mulher, por outro lado, não. Ela perde feminilidade quando ela passa dos 30 anos. Iago, como assim ela perde feminilidade? Não tem aquilo que a gente chama de cintura violão? Certo? A cintura violão, ela é um grande demarcador. Qual o demarcador? Nível de saúde, sei lá. Não. Ela me mostra que é uma mulher. Não é um homem que tá ali. Quando a mulher fica grávida, essa relação cintura-quadril diminui, por exemplo. Pra afastar isso, talvez, de certa forma. Não, pelos custos da gravidez, porque ela vai realizar o parto. Uma mulher que passa dos 30, por exemplo, essa relação cintura-quadril vai diminuindo. Então a relação cintura-quadril feminina, ela é um indício da expectativa reprodutiva e da fertilidade. Então, ao contrário das mulheres, a gente tem o nosso pico após os 30, né, até os 40. E as mulheres dos 17 até os 30. Então, quando você falou sobre dificuldade... Auge, se fosse para deixar uma faixa etária. O auge do homem? Da mulher. Da mulher? Como eu falei, dos 17 até os 30, vai depender da mulher, é individual, né? E tem mulher que após os 30 também atinge o auge dela. Quando eu tô falando aqui, eu tô falando de médias. Tem mulher de 35 que é bem mais bonita do que quando ela tinha 25. Tô falando de médias aqui, tá? Por que eu tô dando tanto foco a questões físicas? É porque o homem ele bota um peso muito grande na atratividade física feminina, tá? As mulheres, por outro lado, elas também olham outras características. Por que olham outras características? Porque o sexo que investe mais será mais seletivo e o sexo que investe menos competirá para ter acesso aos recursos. Tudo faz um ciclo, né? Sim. Legal, né? Legal. Então, a gente tem essa diferença entre as mulheres e os homens, né? Iago, me deu uma evidência do porquê que isso ocorre, né? Os homens eles só querem mulheres mais novas. Não, isso é uma mentira, né? Tem estudos muito legais realizados com jovens, homens jovens, mas na homens média, de 15... né? Ou pega homens de 15, 16 anos. Eles, no geral, gostam de mulheres mais velhas. Eles acham elas mais atraentes. Mas aí porque, de certa forma, a média do pico de auge da atratividade sexual das mulheres está entre os 17 aos 30, como você falou. Perfeito. Mas aí o garoto de 15, 16 anos, por que ele não olha pra mais nova? É porque o auge da atratividade... Exatamente. Então essa ideia de que o homem só quer a mulher mais nova... Não, mas aí vale pra adolescentes, então. Isso. Mas e pra homens adultos? Calma. Vamos voltar. A gente tem uma ideia, às vezes ditas por alguns militantes, de que os homens eles buscam características de garotas novinhas, né? Ou até algumas militantes extremistas de crianças, né? Isso é falso, né? Na verdade, os homens buscam expectativa reprodutiva e fertilidade. Porque quando você vai realizar estudos com homens jovens, homens de 15, 16 anos, eles querem mulheres mais velhas. Ou seja, eles orientam a preferência deles para a expectativa reprodutiva e fertilidade. Eles não buscam mulheres ainda mais novas. Tá entendendo? E o mais legal, Cauê, é que quanto mais atributos um homem tem, mais nova a mulher dele é. E isso afeta a expectativa de vida do homem. Caralho. Homens que se casam com mulheres 6 anos mais novas, 5 anos mais novas, eles vão ter, no geral, uma expectativa de vida maior do que homens que se casam com mulheres 2 anos mais novas. Qual que é a explicação? Ele se alinha, de certa maneira, ao ciclo da mulher. É como se ele tivesse que viver mais
Tá entendendo? Para continuar realizando todo o investimento, Olha toda... só, que interessante. Interessante, né? Então a gente tem essa dinâmica, né? Então, é por isso que a gente vê o velho da lancha, mas não a velha da lancha. Sim. Entende? Porque o velho da lancha, ele tem essas características. Apesar de ele ser velho, né, e de certa maneira os genes dele não serem lá essas coisas, no sentido de a gente sabe hoje que os espermas, quanto mais os homens envelhecem, maior a chance de a carga mutagênica ser maior, ou seja, né, de você ter filhos com alguma doença congênita ou algo do tipo, eles têm uma outra série de atributos, tá? Como, sei lá, capacidade de conseguir recursos, né? Status. Iago, como assim status? Filho de classe média? Classe média é. A maioria das vezes. A gente sabe hoje que no Brasil, para você sair da classe pobre para a classe média, a gente demora por volta de 8 gerações. Né? Um estudo da OCDE. Bom? A OCDE? Ou da ONU? Tá. Da OCDE ou da ONU. Vocês podem pesquisar o dado. Beleza? A gente sabe que demora por volta de 8 gerações. 8 vidas para a pessoa sair da pobreza para a riqueza. 7 a cada 10... média, né? Para a classe média. 7 a cada 10 brasileiros ganham R$1.700. 7 a cada 10. Então, quando a mulher... 7 a cada 10 brasileiros ganham R$1.700 por mês. A média é 3 mil, né? Eu acho. A média é 3 mil, mas os dados recentes mostram... A média a gente pega também os bilionários, tá? Sim. É por isso que a média fica 3 mil. Então, quando a gente pega os últimos 3 ali que ganham mais, tem aquele único que é milionário, que é bilionário, ele sobe a média. Sim. Tá entendendo? Então, esses 7 a cada 10 brasileiros que ganham R$1.700 revelam pra gente porque que o velho da lancha ele existe, mas não o velho da lancha. O velho da lancha ele é capaz de dar recursos, né? De providenciar a segurança, o cuidado, passar o status dele. Filho de rico, na maioria das vezes, rico é. Filho de pobre, na maioria das vezes, pobre é. Filho de classe média, na maioria das vezes, classe média é. Então ele fornece atributos que as mulheres também buscam, tá? Então você tem uma dinâmica que, de certa maneira, é diferenciada. E aí a gente consegue responder também o porquê que algumas mulheres trairiam, segundo algumas hipóteses. A gente tem a hipótese, por exemplo, dos bons genes. O que essa hipótese defende, Cauê? Que a mulher, ela quer ao mesmo tempo o velho da lancha para manter os recursos para ela. Sim. E ao mesmo tempo ela busca o cara que tem uma característica mais juvenil. Então, de certa forma, o velho da lancha ele tem mais suscetibilidade. É mais provável que o velho da lancha seja traído do que um cara ali no auge dos 30 aos 40. Perfeito, isso aí. Perfeito, porque esse cara dos 30 aos 40 ele tem mais atributos. Ele certo? tem tanto o quesito das... jovialidade quanto o quesito do status, capacidade de recurso. Entendeu? E assim, cara, em questão de casamento, né? Sempre terá esse jogo, né? Esse que é o foda. O casamento, ao contrário... Então, assim, você vai lá e não é porque você se casou com uma pessoa que daqui 20 anos, tipo, tá tranquilo, né? Sempre... Não. Existe esse aparato, assim, né? Perfeito, né? Então a conclusão é que não vale a pena, cara. Não vale a pena casar. Mais ou menos. Casamento, ao contrário do que muita gente fala, o casamento, no geral, ele aumenta o status do homem, ele aumenta as chances do homem de conseguir uma capacidade de conseguir recursos, ele aumenta o investimento parental masculino. De que forma? Não entendi. Sobre qual característica especificamente? Todas. Menos eu acredito, assim... Tudo que você tá falando... Quando você casa, você... Não, mas só pra... Tudo que você tá falando, eu sei que tem estatísticas e tal. Só que, de forma... Você quer saber os motivos. De forma trivial, eu consigo pensar que, pô, eles conseguem viver mais porque a mulher, pô... O cara quer pular de paraquedas, a mulher, pô, não faz... cuidado e tal. Tipo, dá um aparato mais... Tá. Mas, assim, tenta colocar o cara mais no eixo, né? Eu vou explicar por que esses atributos, eles conferem vantagens para os homens, né? Status, né? Quando o homem casa, no geral, ele é visto como alguém mais confiável, tá? No geral. As pessoas sabem que aquele cara tem algo a perder.
Ah, vou contratar aquele cara pra trabalhar pra mim. É verdade. Pô, aquele cara é casado, ele tem uma filha. Você vê nos filmes, né? Ah, o cara casado, tem que... Aqueles filmes de crime, né? E Perfeito. o cara, porra, o cara tem família, a gente pode cobrar o cara. Isso aí, entendeu? Então ele recebe um aumento de status. Quando você recebe aumento de status, você recebe mais oportunidades de conseguir capacidade, de conseguir recursos. Certo? As duas coisas geralmente estão atreladas. Seu status e a sua capacidade de conseguir recursos. E a gente tem dados que mostram que homens que são casados ganham mais do que homens que não são casados. Tá? O casamento, de certa forma, ele permite o homem, Cauê, investir no crescimento. Não, a gente tem uma teoria que aí agora é da ecologia comportamental humana. Ela Mas nasceu isso lá. é dado de que, Vou te de que explicar. época isso? Eu vou te explicar. Qual dado? De que o homem ganha mais. O homem ganha mais? São dados recentes, dados de 2010, 2015, né? E são dados que... Porque, porra, cara, isso vai totalmente contra... Pra mim é totalmente contra-intuitivo, assim. Calma, não é porque você ganha mais que você tem mais dinheiro. Todo mundo sabe disso, todo mundo que é casado sabe. Você ganha mais, mas você é pai, você tem um filho, você tem um monte de coisa pra Mas qual que é a pagar. vantagem de você ganhar mais e, enfim... Mas aí que tá. A gente tem estudos que mostram também, Cauê, com mais de 10 mil participantes, que qualquer pessoa em um relacionamento, esse relacionamento pode ser ruim. Ela tem mais estabilidade emocional do que a pessoa fora do relacionamento. Mesmo aquela que tá fora do relacionamento, voluntariamente. Mas estabilidade emocional Estabilidade é bom? emocional. Pô, você tá instável emocionalmente. Hoje você tá bem, amanhã você tá mal. Mas não é melhor você tá nota 6, 7 todo dia do que você tá nota 3 Você um acha? dia? Eu acho. Eu acredito que sim. Você acha mesmo, cara? Acho. Porque, Acho. tipo assim, você vai ser nota 6, mas você vai ser nota 6, vamos falar aqui, pro resto da sua vida. E aí você vai ser nota 3, mas você vai ter dias nota 9, nota 10, entendeu? Do ponto de vista de qualidade psicológica, Mas e do ponto de vista de vida, bem vivida? não sei. Eu diria Porque que a nota 6 você vai ser mais... Aí a gente entra em vai ser questões... Exato. Aí a gente entra em filosóficas. questões filosóficas. Porque se a gente trata de média, de qualidade Mas psicológica, você tá partindo dessa números. premissa, né? De que é uma vantagem. Então, quer dizer, tem que discutir a... questões filosóficas. É. Eu diria que é melhor você passar... uma questão filosófica. Eu diria que é melhor você passar 70 dias tranquilo do que 50 dias miseráveis e 20 dias felizes. Ah, mas será que essa conta tá certa? Será que não seria meio a meio, entendeu? Depende da pessoa, né? Sim. Depende da pessoa. Tem pessoas que sim, tem pessoas que não. Então, se eu pudesse... Vou dar um exemplo. Vamos usar aqui o véu da ignorância, que é algo que os filósofos gostam de usar. Você vai ter uma vida. Rawls lá, né? Isso aí. Você vai ter uma vida. E a tua vida você não vai poder escolher se vai ser 50, 20, se vai ser 35, 35. Você tem a oportunidade de escolher uma vida tranquila, você vai ter 70 anos tranquilos, vamos dizer assim. Ou você vai ter 50 anos de miseráveis, ou 20 anos de felicidade, ou 25 anos, ou 35 anos de felicidade, 35 anos miseráveis. Você não sabe em qual lugar você vai cair. Eu acredito também que a maioria iria preferir apostar em 70 anos na tranquilidade. Porque as chances de você cair numa vida miserável com um pouco de felicidade não é baixa. Certo? Então, tendo em vista essas chances... Mas essa variável não vai proporcionar 100% de tranquilidade também, cara. Você tá com um viés muito alto, né? Não, eu falei sobre estabilidade emocional. Exato. Então, você tá estável emocionalmente, de certa maneira, como a palavra já diz, você tá, de certa forma, estável. Você não tá instável emocionalmente. Significa que você tá nota 6, nota 7 ali, estavelmente, acho que nem existe, né? Mas de forma estável. Tá? Acho que existe estavelmente. Enfim, você tá ali de maneira estável. Eu, particularmente, preferia estar com uma estabilidade psicológica, tranquilo, do que estar instável emocionalmente. Talvez os momentos 8, 9, 10 são os momentos que valem a pena a vida ser vivida, cara. Mas aí que tá. O cara que vê que o filho dele tirou nota 10 na escola.
Você acha que ele tá... Que ele tá estável, nota 7, nota 6? Ou se ele vê um filho dele que tirou nota legal na escola, né? Ele tem aquela emoção da paternidade, que a gente sabe que pais, no geral, eles sentem mais propósito Sim. do que pessoas que não são pais. Sim, com certeza. Então você acha que essa pessoa ela não sente isso também, essa euforia? Aí voltando então, você estava falando da questão do status social, né, que o casamento dá. E aí você estava dizendo a estabilidade emocional. Isso, estabilidade emocional. E aí eu acho que a pergunta foi muito boa, né, de saber se essa estabilidade é melhor, a gente tá na estabilidade. E os dados são muito legais, né? Que mostram que essa estabilidade emocional e psicológica, ela é vista até nas pessoas que não gostam do próprio relacionamento. É mesmo? É. Qual que é a explicação para isso? A explicação é que você chega de noite. Uma explicação rasa agora aqui. Sim, se eu for dar evolutiva, é básica. Você tem alguém que se importa com você genuinamente e que morreria por você. O Paul Gilbert, que é um dos criadores da chamada terapia focada na compaixão, em certa parte do livro dele, né, que ele traz a terapia focada na compaixão, o nome é Terapia Focada na Compaixão, Aplicações e Prática Clínica. Ele diz o seguinte, né, imagina que você está doente. Você preferiria estar doente sozinho no hospital ou estar doente com alguém que se importa com você genuinamente? Ele diz isso para explicar que nós somos criaturas sociais. A maioria preferiria que estivesse alguém do lado que se importa genuinamente e cuidaria genuinamente dessa pessoa enquanto doente, nesse período de fragilidade. Então eu diria que até mesmo em relacionamentos ruins, claro, gente, quando eu falo relacionamentos ruins, eu não tô querendo dizer aqui abusivos e etc, não. Aquele relacionamento que a pessoa não sente mais aquele amor, aquela graça, né? Não tem mais aquele brilho, né? Aquele brilho, né? Ainda assim ela tem com quem contar. Tá? Eu diria que essa é a explicação. Que nós somos criaturas sociais, né? Selecionados evolutivamente para cooperar, e que você ter alguém do teu lado é muito melhor do que você não tem ninguém. Você tá sozinho. Tá? E aí eu passei eu falei sobre status, falei sobre capacidade de conseguir recursos, falei também sobre estabilidade emocional. Só isso. Foi? O que o casamento fornece, né? Essa era a pergunta, né? Sim. Então o casamento, ele também faz com que os filhos tenham mais chances de sucesso social. Com certeza. Por quê? Porque o homem, ele investe principalmente no filho do casamento. Olha que legal. Quando ele troca de casamento, quando ele casa novamente, ele tende a investir os seus recursos na nova mulher. Por que que... Porque existe algo chamado incerteza da paternidade. A incerteza da paternidade, ela... Basicamente, o nome já é autoexplicativo. Os homens, eles nunca estiveram, na história evolutiva humana, certos de que eram pais de seus filhos. Nunca estiveram certos. Apenas atualmente que a gente tem testes genéticos. É verdade. Cara. Então, quando ele muda o casamento, perguntas na mente do homem ocorrem. Será que era meu mesmo? Será que... Olha que interessante. Eu devo continuar investindo nessa criança? Será? E como a gente ainda carrega os genes, né, do passado... Exatamente, a gente ainda pensa dessa forma. Claro, não pensa conscientemente, é inconscientemente. Claro. O homem começa a orientar o comportamento dele para investir num novo ninho. Qual é esse novo ninho? O novo casamento. Consequentemente, nos filhos daquele novo casamento. E as mulheres sabem disso. Porque quando a gente vai ver o testamento das mulheres, grande parte das vezes é direcionado para os filhos, não para os maridos. Porque as mulheres entendem inconscientemente que os homens talvez passem os recursos que elas conseguiram em vida para a nova mulher, para o novo casamento. Não para os filhos do casamento. Os homens, pelo outro lado, eles deixam os recursos para a mulher. Por que eles deixam para a mulher? Porque a mulher tem certeza da maternidade. Então, é certo
claro, né? Em média, que as mulheres vão investir, vão passar essa herança para os filhos deles. Tá? Uhum. E a gente sabe disso. Quando a gente pega estudos, por exemplo, é muito louco, Cauê. Muito louco, é muito legal. Legal no sentido de curiosidade. Quando a gente pega estudos, por exemplo, de investimento parental masculino, em filhos do próprio casamento, em filhos de outro casamento, a gente vê que eles investem mais no filho do casamento atual do que no filho do casamento antigo. E qual é o filho que eles investem menos do que nesses dois? No enteado. Ah, que aí tem até aquela teoria. A teoria não, né? Tem estatística, né? A gente tem estatísticas, por exemplo, aterradoras que mostram que padrastos e madrastas são quase 100 vezes mais a probabilidade de ocorrer algum abuso é 100 vezes maior nas mãos de um padrasto ou de madrasta, tá? De madrasta também? Madrasta também, porque... Brutal. Exatamente. Essa porque... Caralho, velho. Quando a gente vê estatísticas de filicídio, né, o filicídio aumenta muito na presença do madrasto, da madrasta ou do padrasto. Né? Isso é um conflito entre pais e proles. Certo? Você tem um conflito entre padrastos que não partilham os genes com uma criança. Então ele tem determinados recursos e ele não quer investir nessa criança, ele quer investir na criança que é dele. Não no sentido consciente, tá? Ele só, geralmente, a gente tem estudos que mostram que o nível de proximidade, de afeto emocional dos padrastos em relação aos enteados são menores. Das madrastas é ainda menor. Que nem, mesmo com aquele conceito que fala que quando pessoas, assim, de certa forma, eu não sei se aplicaria esse caso, mas, por exemplo, se você pegar dois irmãos, eles não sentem atração, geralmente, por um pelo outro, certo? Sexualmente falando. Tem aquela teoria de que, acho que fizeram estudos, inclusive, com pessoas em certa região ali, onde eles colocaram pessoas do sexo oposto pra viver junto, né? Principalmente ali durante a infância e tudo mais. E eles não se sentiam atraídos sexualmente, mesmo não compartilhando genes, ou seja, mesmo não sendo irmãos e tudo mais. Nesse caso do padrasto, por ver uma criancinha crescendo, tipo, desde bebê, vamos dizer assim, não teria uma certa repulsa? Exato. Ou não? É isso que os dados mostram, cara. Que legal que tu falou isso. Eu não ia falar isso aqui. Porque eu não lembrava, né? Agora você falou, eu lembrei dessa informação. É mesmo? Então... Quanto mais cedo um padrasto entra na vida de uma criança, maior a probabilidade de ele criar laços emocionais com essa criança. Interessante. Tá? Quanto mais cedo ele entra, né, na vida dessa criança. E o interessante é que a gente tem estudos que mostram também que o conflito entre pais e proles, ele também gera um conflito entre irmãos. Porque o interesse dos irmãos nem sempre condiz com o interesse da mãe e do pai. Mas por que, Iago? Se todos são próximos, em tese, 50% geneticamente. Vou te dar um exemplo, tá? Imagine que a gente tenha, sei lá, 3 bananas. Tá? Vou 3 maçãs. Ficar bananas, o público vai fazer a 5ª série. Tem 3 maçãs, certo? E essas maçãs, elas seriam divididas. A nossa mãe só conseguiu coletar 3 maçãs. E aí, qual é o interesse da mãe? Que divida meio a meio, uma maçã e meia para cada filho. Esse é o interesse majoritário da mãe. Tá? Mas por que o interesse dos filhos não é igual? Porque a mãe, ela já tá com a expectativa reprodutiva baixa. Então, ele não a considera como ela considera ele. Porque ela não vai produzir descendentes como ele vai reproduzir. Então isso gera... O filho e a mãe? O filho e a mãe. Não, o filho e a mãe não. A mãe com outro homem. Ah, tá. Tá? Então, para esse filho, é melhor ele ter 2 maçãs, o irmão ter uma, do que dividir para os 2. Ele vai estar aumentando as chances dele de sobrevivência.
tá? Então, Exato, e aquela parada, né? A mãe, por que ela dividiu entre os dois? Porque cada um tem 50%. Exatamente. O irmão tem quanto? 25%? Não. Não, o irmão tem 50%. Só que, perceba, Não. O irmão de outro irmão tem 50%. isso. Só que no caso da mulher, 25 seria tia, né? Alguma coisa assim. 25 é tia. Prima é 12,5. Isso aí. Mas assim, nesse caso do irmão, então quer dizer, eu tenho 2 maçãs, ele tem 50% dos meus genes, eu tenho 100%. Exato. Então vou Essa é a pegar, conta. Exato. para o que mais tem meu gene. Mas pra mãe isso não é interessante. Pra mãe é interessante que se divida igualmente. E aí que tá as brigas entre As Não, mas famílias. ele ganhou brinquedo. Exato. Caralho. Briga de terreno. Quanto maior Que doideira, né, mano? quanto maior é o número de pessoas numa família, quanto mais irmãos você tem, mais conflito você tem dentro da família. A gente tem estudos que mostram isso. Conflitos emocionais. Porque aí cada irmão tem mais interesse em si do que no outro, mas a mãe não, a mãe quer dividir igual. E aí como é que fica? Aí vira aquela luta de heranças. Ah, não, eu quero mais, meu pai deixou mais pra mim, mas deixou menos pra você. Vira aquela disputa. Cara, o problema do ser humano tá na própria natureza dele, né? Isso aí. Quer dizer, o ser humano só conseguiria realmente montar uma política, uma ordem assim mesmo, se eles fossem igual às abelhas, cara. Isso aí. Né? Só que nós não somos iguais às abelhas, né? E a evolução não tá nem aí pra nossa felicidade. Exato. Por exemplo, o bullying. Todo mundo fala que o bullying é horrendo, e eu concordo com isso. Mas a gente tem evidências que o bullying, de certa maneira, é um mecanismo de controle comportamental e de Em relação a hierarquização. O bullyingado, ele tem um status abaixado em referente a quem tá praticando bullying. Homens, garotos, Então, de certa forma, olha que loucura. É de certa forma um ato ali do cara que tá fazendo bullying Exato. pra menosprezar e diminuir o status do outro e ganhar competitividade de mercado. em relação a Exato, sexo. exato, isso aí. Isso aí. O jovem que pratica bullying, ele tem em média mais parceiros sexuais do que o jovem que não. Bizarro, cara. Que loucura, né? E aí, olha que. Eu falei legal, né? Mas legal no sentido científico, tá, gente? Pelo amor de Deus. E olha que loucura. Quando a mulher é bullyingada, ela tem mais ou menos parceiros sexuais? Chuta aí. Diria que mais. Por quê? Porque ela tá sendo a vítima ali e o homem busca uma mulher pra proteger, sei lá. Não. Coisa do tipo. Porque como ela tem um status abaixado, Ela fica mais fácil. ela fica menos criteriosa. Fica mais fácil, né? Exato. E aí o garoto que tem um status abaixado, na verdade, ele perde acesso sexual. Então ele tem menos parceiras. E as meninas que são bullyingadas no ensino médio têm mais parceiras sexuais. Nossa, verdade. Né? Então Cara, bizarro. isso é muito louco, velho. É bizarro. Quando a gente passa a entender o comportamento a partir desses diferentes níveis explicativos, tudo fica muito mais claro. Né? Tudo fica muito mais claro. O menininho tá querendo fazer aquilo porque ele quer aumentar o status, porque ele gosta daquela menininha. E aí a menininha vai dar atenção pra ele, ele vai conseguir ficar com a menininha. O outro menininho vai ficar triste porque estão fazendo isso com ele. E aí a Então, de menininha que certa tá olhando forma- a menininha que tá olhando essa dinâmica de bullying vai olhar ele como, peraí, ele não tem essa banca toda, ele tá Sim. sendo bullyingado, então eu não vou dar atenção pra ele. Mas veja bem, então, parece que de certa forma tudo, a base do comportamento humano é a reprodução. Sim, mas aí a gente tem as explicações ontogenéticas, desenvolvimentais de história de vida e as explicações dos mecanismos. Então você explica, por exemplo, como aquele indivíduo, Iago, recebeu o bullying naquela época da vida dele. Aí é a explicação ontogenética. É como a maioria dos psiquiatras e psicólogos vão trabalhar. Só que aí quando você insere essa explicação da função, você ajuda o menino que pratica o bullying a não obedecer simplesmente aos seus imperativos evolutivos. Cara, você não precisa disso. Eu sei que você tá querendo ficar com a garotinha, você já tinha me falado. Você não precisa maltratar outro ser humaninho pra ficar com essa garota. Você Não, pode não, com fazer certeza, isso demonstrando
sei lá. A minha dúvida é a seguinte, cara. Digamos que a gente jogue 10 pessoas assim, 10 seres humanos, bebês, vai. Acabaram de nascer em um lugar e vamos deixar eles ali crescerem e tudo mais. Eles vão, assim, como não vão ter um aparato cultural e tudo mais, uma evolução ali, e nem ensinamentos, o que aconteceria ali? Qual que seriam as motivações deles? Entende? Morreriam, né? Porque você não tem ensinamento, você é jogado num lugar. Não, tirando isso, né? Tipo, vamos falar que... A resposta mais rápida, todos eles são mortos. Mas vamos colocar, sei lá, mil pessoas assim nascendo, sei lá, uma coisa assim. As motivações seriam a reprodução sexual, entendeu? Tipo, Sim. quais seriam as primeiras motivações que viriam ali? Comer, beber, certo? Durante a adolescência, começar os feromônios a agirem. Olhar pra amiguinha, opa, peraí, tem uma relação cintura-quadril ali legal. Opa, peraí, tem uma relação cintura-ombro ali. Cintura-ombro? Ou quadril-ombro? Tá, esqueci. Essas são as coisas, né? Tipo, o cara não... Vamos matar, obviamente, a comida e a bebida, tipo, essas coisas mais... que a gente precisa pra sobreviver. Uhum. E vamos deixar e aí vamos olhar pro resto. Só Ou que... dificilmente o cara vai começar a, sei lá, pensar no porquê que ele tá aqui, no sentido da vida, essas coisas. Perfeito. Ele vai focar mais na reprodução sexual. Exato. Como Aristóteles já dizia, o pensar filosófico, ele vem do ócio, né? E toda a ciência, ela advém de uma filosofia. Ela advém da filosofia. O nascimento da ciência vem com a filosofia. Então a gente começa a pensar sobre como a gente pensa. Mas então, se o sentido, quer dizer, se a nossa própria biologia fala pra gente se reproduzir, por que não, então, jogar esse jogo e ter 1 milhão de filhos, entendeu? Porque a gente tem outros objetivos, né? A gente tem, sei lá, a gente quer ser feliz, né? A gente quer estar tranquilo, ter paz, que é o meu caso, por exemplo. A gente quer produzir uma tese de doutorado, que é o meu caso, por exemplo. Né? A gente tem outros objetivos. A gente não precisa obedecer os nossos imperativos evolutivos, não necessariamente. A gente consegue criar propósitos, ajudar o nosso próximo. Mas olhando todo esse comportamento humano, como o mundo funciona e tudo mais, assim, você que é um cara muito estudado disso, isso não tira meio que... não te dá uma angústia, cara? Angústia não, isso me dá... Isso faz eu achar engraçado, na verdade. Pra mim, eu acho engraçado. Porque eu começo a prever algumas dinâmicas. Né? Eu entendo, te dá um poder, de certa forma. Certo? Tipo, separou do marido, mas aí foi embora com a criança, mas voltou pra casa do pai, e o pai não tem condição financeira, mas o marido tem. Então as chances de voltar são maiores. Não, eu entendo, te dá um poder pra analisar situações e responder diante daquilo. Agora, num quesito mais de realmente potência de vida, cara, quando você entende isso, parece que as coisas ficam mais sombrias, entende? Eu acho que não, Cauê, eu acho que não. Eu acho que isso, pra mim, tá? Você fez uma pergunta pessoal sobre o que isso significa pra mim. Isso me dá um sentimento de liberdade. Eu sei Mas você o não que tem é. liberdade, cara. Tenho. Porque eu escolho ativamente não realizar comportamentos. É até o que a gente estava conversando em off. Que eu, particularmente, escolho voluntariamente não realizar determinados comportamentos que vêm desses imperativos evolutivos. Por exemplo, eu sou um homem solteiro, quero estar solteiro, tô bem solteiro, tô numa paz absurda e quero permanecer assim. Embora os meus imperativos evolutivos façam eu continuar achando uma mulher atraente, eu tenho um meta-pensamento que faz eu não realizar um comportamento que me aproximaria desse imperativo evolutivo. Então isso me dá liberdade, isso não me aprisiona. Tá entendendo? Minha sensação, é a sensação que eu tenho. Mas eu gostaria de deixar um adendo aqui sobre a questão do bullying. Em tribos de caça e coleta, as crianças elas não ficam presas num lugar aprendendo com um único adulto. Cara, rapidão. Vou parar só pra fazer um café pra mim. Rapidinho, só pegando um café. Você tava falando do bullying, cara. O que você ia falar exatamente? Isso, eu ia fazer um adendo sobre o bullying. Beber um pouquinho dessa água aqui, um pouquinho mais. Eu tava fazendo um adendo sobre o bullying, tá? Qual é esse adendo? Em tribos de caça e coleta, você não encontra essa dinâmica de sala de aula, tá? Em que você tem um menininho
compartilham o ambiente com outros menininhos de mesma idade. Tribo de caça e coleta seria, no caso... A tribo que veio de caça e coleta. Até hoje a gente tem, os Hadza, por exemplo. É uma hoje tribo tem de caça. Tem documentários fantásticos no YouTube que mostram. Pô, que massa, velho. É, pô, Me dá uma passa lá pesquisada. depois. Beleza, pode deixar, eu vou te passar. Então você tem tribos de caça e coleta em que a gente vê que a dinâmica, ela não é essa, tá? Não é essa dinâmica de colocar crianças da mesma idade numa sala de aula com um professor ou alguém, uma autoridade tá ali no meio dando a aula. Beleza? Como é que funciona a dinâmica? Você tem os meninos e as meninas, os meninos principalmente, eles ficam organizados em hierarquia de idades. Os meninos de 9 anos, geralmente eles ficam aprendendo com meninos de 10, de 11. Meninos de 11, de 10, com meninos de 12, 13. E assim por diante. Você tem uma escada de aprendizado de idade. Então, o bullying, de certa maneira, praticado na sociedade moderna, contemporânea, ele é fruto da sociedade moderna contemporânea. Porque quando você, por exemplo, traz um aluno, um aluno, você traz uma criança mais velha ou um adolescente mais velho, ele coíbe essas agressões. O que não ocorre na sala de aula porque todos têm a mesma idade. Então, de certa maneira, em teoria, estão todos nivelados. Só que quando você tem... Então quer dizer, isso acontece porque você coloca uma variável onde só existem pessoas da mesma idade. Isso. Olha Entendeu? que massa, velho. É. Então é sempre importante colocar isso. Embora o bullying a gente entenda que ele tem essas funções de hierarquização, ele é um fenômeno muito mais contemporâneo do que... Porque assim, de certa forma, numa tribo de caçador-coletor, o cara que tá menosprezando o outro, o cara mais velho vai chegar e vai dar um pitaco nele e vai falar, pô, você não pode fazer isso, cara. Perfeito, exatamente. Nós somos animais especialmente igualitários, quando comparados a chimpanzés, por exemplo. Tá? Nós somos muito igualitários. O que isso quer dizer? Nós compartilhamos os nossos recursos com os demais. A gente vai caçar, a gente partilha esses recursos com os outros. A gente vai coletar, a gente partilha especialmente com a nossa família. Porque a coleta é diferente. Né? A coleta ela é mais abundante, então ela é mais orientada à família. A caça é mais esparsa, né? Esparsa acho que não é a palavra mais adequada, mas é mais... Fala aí, Cauê. Esparsa? Não. É pouca. Esparsa tem a ver com espaço, né? Mas ela é mais... Espaçado? Não é espaçado, não. Não sei o que você tá falando. Ela é mais escassa. Ah. Como a caça, né, a carne animal ela é mais escassa, ela é mais partilhada entre membros do grupo. Tá? E aqui vai uma curiosidade. Por que a Amazon fez tanto sucesso? Por vários fatores. Mas qual é o principal fator evolutivo? Porque ela simplesmente dizia que o Cauê ele é um bom cooperador. A Amazon ela foi uma das primeiras empresas a colocar nota nos vendedores. Enquanto caçadores-coletores, a gente trabalhava do mesmo modo. Eu caçava, a partir do momento que eu partilho a caça com o Cauê focava com o cameraman. Pô, aí, o Iago é bom de negócio, hein? Ele caçou lá, sobrou um pouco lá da caça dele, ele partilhou comigo. Quando você caçar, partilha com ele que ele vai te dar também. Mas a Amazon foi a primeira empresa? Foi uma das primeiras. Colocar essa avaliação de você ir lá avaliar o produto e aí você confiar no vendedor. O vendedor, a Amazon ela começou a colocar aquela esteira de confiança no vendedor. Antigamente as pessoas tinham muito medo de comprar online. É porque tu tem 23 anos, né? Eu tenho 30, né? Então eu sou mais barbado. Mas as pessoas tinham muito medo, Cauê, de comprar qualquer coisa online. Vai comprar online? Não vai chegar pra você não, hein? Sim. Comprar da China. Não. Peguei esse. E a Amazon, ela revolucionou isso. Meus E pais morriam de medo quando eu era moleque de comprar um jogo pra mim. Qualquer coisa online. E a Amazon, ela revolucionou isso. Porque ela começou a dar reputação aos vendedores. É a recompensa, né, cara? É a reputação. Então, a reputação, você começava... É o sistema de recompensa. Exato. Então, enquanto caçadores-coletores, eu tinha minha reputação, porque eu partilhava a carne com você. E aí você, pô, aí, ó, o Iago partilha carne, o Iago partilha carne. Se eu fosse você, partilharia com ele também, cara.
E aí nós temos mecanismos de controle muito legais na sociedade de caça e coleta. Vou te dar um. O caçador-coletor que se acha muito, ele tem a bola dele absurdamente baixada. Por quê? Porque a partir do momento em que esse caçador-coletor ele se sente, o cara, tá lá no pico dos 20, dos 30 anos dele. Olha, eu caço muito, eu sou muito bom. Ele começa a prejudicar o nível de cooperação com o grupo, a partilhar menos. Então, o que o grupo faz de caça e coleta? Desde o início, desde a adolescência, eles coíbem... É a síndrome do cara que joga futebol, se acha bom e não passa a bola, né? Exato. Eles começam a coibir esse comportamento como? Eles falam assim, pô, nada demais, cara, eu já cacei isso. Há 5 anos atrás eu caçava assim também. Tá sentindo por quê? Ah, isso aí é... A gente já fez isso na nossa época, quando a gente tinha a sua idade. Nada demais. Quando a gente vai perguntar para um homem mais velho de caça e coleta por que eles fazem esse tipo de comportamento que as sociedades hoje diriam que é tóxico, né, entre aspas, ele diria o seguinte, Cauê. É melhor um bom caçador que é bom caçador e gentil do que um bom caçador que não partilha nada com o grupo. Então nós queremos membros bons e gentis. Só bons não presta para nada. Na sociedade contemporânea, tudo isso muda radicalmente. E na minha visão, eu quero escrever um livro sobre isso. Na minha vida ainda. Não escrevam antes de mim. Na minha visão, todo o problema de saúde mental que a gente tem hoje é ocasionado por essa mudança. Essa qual? A gente começa a hierarquizar, a partir do surgimento da agricultura, as nossas relações. Tudo passa a ser, basicamente, dinheiro. Eu sou melhor que você nisso. Você é melhor que eu naquilo. Eu sou melhor que você naquilo. Você é melhor que eu nisso. Aquele é melhor que naquilo. Aquele que é melhor nisso. A gente para de entender que nós somos um grupo... Sim. Que tem cada um suas qualidades, cada um seus defeitos. De fato. E a gente troca. A gente troca. Que tá aí, na verdade... Só para finalizar, a gente troca a nossa dinâmica de relação, que era mais ou menos baseada numa igualdade, não total, porque, como eu disse para você, alguns homens tinham mais acesso às mulheres, tá? Para uma hierarquização estruturada. Você merece. Você tem porque você merece. Eu tenho porque eu mereço. Mas olha, para eu merecer algo, eu tive que estar numa escola. Eu tive que ser bancado, de certa maneira, pelos meus pais. Eu tive que crescer em determinado ambiente. Eu tive que ter a disponibilidade das chances frente a mim de crescimento. Então o mérito, ele acaba criando uma ilusão. Como o Max Weber diz, que é um sociólogo muito legal, ele diz o seguinte: aquele que fica, parafraseando, né? Aquele que fica rico, né, que enriquece, ele não basta para ele estar rico. Ele também quer sentir que teve um mérito pela riqueza dele. Ou seja, ele quer dizer para ele que ele fez e que ele, portanto, merece. Só que ele está vivendo numa sociedade. E aí a gente vive numa hierarquização. Certo? E essa hierarquização, ela produz algo que é chamado... ela ativa, ela hiperativa algo que nós chamamos, na terapia focada na compaixão, desse sistema de busca. Eu sou pior, portanto eu tenho que melhorar. Na sociedade capitalista a gente tem que estar motivado a todo momento. Na sociedade moderna, digamos assim, a gente tem que estar motivado o tempo todo, tá produzindo o tempo todo. É o neoliberalismo, né? Eu não vou chamar capitalista porque eu vou vir os seguidores e falar, mas é um comunismo. Na modernidade, a gente tem que estar motivado o tempo todo a produzir. Esse é um ponto ruim, assim, do capitalismo, né, cara?
Então, o tempo todo tem alguma hierarquização. Você não tem um produto, eu tenho um produto. Mas você tem um celular, eu não tenho um celular. A grande pergunta é, isso daí não sempre aconteceu? Não. Por exemplo... Como eu falei pra você. Se você... Já assistiu aquele filme Dança com Lobos? Não, nunca assisti não. Cara, um filme fantástico, assim. Ganhou 8 Oscars. Assim, é um cara, um americano, que ele vai parar numa tribo indígena e ele aprende... falando grosso modo, se virar lá, absorver a cultura, aprende o idioma e tudo mais, né? E tem esse contraste de como a América estava na época, dizimando ali, enfim, animais, até tribos indígenas e tudo mais, e os indígenas. E aí, cara, você vê que os indígenas ali, eles têm uma certa sabedoria, né? E eles têm esse quesito do grupo, certo? Menos individualismo, então eles pensam mais na tribo por si só. Você tem funções castas bem definidas, só que, de certa forma, o cara que é o guerreiro mais foda, ele tem mais prestígio. Perfeito, é o que eu falei. Mas é justamente esse o ponto. Isso sempre existiu. Isso existiu, mas não da maneira que é hoje. Que existe uma hierarquização pra tudo. Pra tudo. É onde você posta foto no Instagram, o ângulo que você posta, como você postou, onde você estava, a roupa que você estava vestindo, a qualidade do tênis que você estava vestindo, o teu cabelo, qual foi o cabeleireiro. Então hoje a gente tem uma mudança. A sociedade tá doente, cara. É uma sociedade de hierarquização profunda, que não existia durante o Pleistoceno. Embora a gente tinha hierarquizações, como você me colocou, não existia essa hierarquização o tempo todo. E as pessoas tinham uma noção do que elas deviam às outras. E as pessoas se respeitavam, né? Se respeitavam. E elas tinham uma noção do que elas deviam às outras. Principalmente isso. Hoje, o rico, não basta ele ser rico. Ele tem que dizer que ele mereceu. E o que eu quero dizer com isso? Que é somente responsabilidade dele. E aí você tem numa sociedade industrial mecanismos de busca que estão imperativados, motivacionais, que tem que lidar. Por que estão imperativados? Porque eles são incentivados através de uma meritocracia. De que se pode tudo, eu posso me motivar para qualquer coisa. Basta eu querer. Engraçado, né? Durante a escola, a mamãe fala que nós não somos igual a ninguém. Mas depois da escola, a mamãe diz pra gente que a gente é igual a todo mundo. Que a gente pode conseguir qualquer coisa. É uma curiosidade isso, né? Você já ouviu isso? Você tá na escola, a tua mãe fala, meu filhinho, não faz isso, você não é igual a todo mundo. Ah, mãe, mas todo mundo joga o lixo no chão. Mas você não é igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Entendeu? A mãe vai falar isso, você não é igual a todo mundo. É o que geralmente falam, mas... Só que depois que você sair da escola, você é igual a todo mundo. Não. Você pode prestar um concurso e passar quando você quiser. Ou não? Mas não é todo mundo que consegue. Exatamente. Então mas é o que as pessoas falam, pô. Mas é o que as pessoas falam geralmente, cara. Que tudo é possível. Basta você querer. Sim. Olha lá, os caras falando, trabalhe 16 horas por dia, não existe pobreza que vai resistir a 16 horas de trabalho. É o que é vendido pela sociedade. Então esse indivíduo, só para concluir o raciocínio, ele tem esse sistema de busca hiperativado, ele se sente ameaçado o tempo todo. Por que o tempo todo? Porque tudo é possível. Tudo é possível na meritocracia. Então tudo vira fonte de ameaça. É o lugar que você tirou foto, é o seu tênis, é a sua camisa, é o seu intelecto que poderia ser melhor, a sua performance na academia. A gente virou uma sociedade performática. E como lidar com isso, então? A gente precisa reorganizar a nossa sociedade para ela se adequar. Não. Esqueça reorganizar a sociedade, cara. Eu quero saber como indivíduo. Como indivíduo? Como a gente estava conversando em off hoje pela manhã, eu acredito que a gente tem que enxugar o que nós realmente queremos. Uma coisa é algo que eu necessito, outra coisa é algo que eu usufruo. Eu usufruo de uma camisa legal, mas eu não necessito dela. Você ter claro quais são os seus desejos reais e quais são os seus desejos fictícios. A gente precisa enxugar essa ideia. A maioria das pessoas não tem isso. Não tem. A maioria das pessoas pensa abstrato. Não, eu quero ser melhor.
Eu quero ser melhor na academia. Aí você pergunta, melhor em que sentido? Melhor em que sentido? Melhor em quê? Em qual aspecto? Ah, eu quero... sei lá, eu quero alcançar o maior público. Pra que você quer alcançar o maior público? Qual é o objetivo? Mas você não acha que sempre quando você vai fazendo a pergunta reversa, você vai chegar ao fato de que não tem nada... Tudo é uma construção da nossa cabeça e que nada tem muito sentido. O que eu digo... Não, só pra terminar. Por exemplo, uma pessoa... Pô, eu montei esse podcast aqui. Pô, por que você montou? Vem de um desejo profundo. Pô, eu queria entrevistar pessoas e entender melhor como funciona o comportamento humano, biologia, psicologia, como o sentido da vida e tudo mais. Ter pessoas inteligentes pra me responder grandes questões. Por quê? Ah, porque não sei o quê. Por quê? Você vai chegar no final dessa pergunta e não vai ter sentido, cara. Mas olha, você já me deu aqui vários elementos concretos, pô. Eu quero aprender mais, eu quero entender a vida. Uma outra pessoa, não, eu quero ter um podcast. Por quê? Ah, porque podcast é status. A pessoa não tem um objetivo concreto. E então ela realiza... status por si só é um objetivo? Se ela souber disso, sim, é um objetivo legítimo. Se ela não souber, não. Porque ela vai estar realizando algo que ela vai usufruir, mas que ela não necessita. Isso vai ativar os sistemas de ameaça dela. Ela vai se sentir ameaçada porque ela tem que realizar um comportamento para alcançar um objetivo que, na verdade, ela não queria e não necessitava. Caramba, faz sentido. Tá entendendo? Então a ideia para você ter uma qualidade psicológica é você enxugar o máximo possível e fazer uma diferença entre aquilo que é necessário e aquilo que você usufrui. Como Santo Agostinho fala, felicidade não é... Felizes não são aqueles que mais têm, mas aqueles que menos necessitam. Isso é um insight evolutivo fantástico. Fantástico. Por que é fantástico? A gente tem exemplos antropológicos que ocorreram há algumas dezenas de anos atrás, na época de Darwin. Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859. Então, no século XIX, gente, de caçadores-coletores que foram para sociedades industriais. E aí eles viveram na sociedade industrial durante determinado tempo. Depois que eles entraram no navio de Darwin de novo e passaram pela sociedade em que eles foram retirados, eles pediram para voltar para a sociedade deles. Porque para eles não fazia sentido aquilo. Eles não foram convencidos pela sociedade industrial de que o mais é bom, o mais é melhor. E tem um exemplo muito legal de caçadores-coletores que ficaram durante certo tempo na casa de um pesquisador. Não sei se era um pesquisador, né, ou se era um trabalhador comum. E aí eles se faziam a seguinte pergunta. Muito legal. Por que o teu marido fica o dia inteiro na rua? A mulher falava, porque ele tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, mas... Ah, por quê? Porque ele tem que fazer dinheiro, tem que trabalhar. Mas por quê? Ele tem que ficar o dia inteiro na rua? Não fazia sentido pra eles. E a gente sabe hoje que caçadores-coletores trabalham por volta de 4 a 6 horas por dia. 4 a 6 horas. Em média. Então quer dizer, a mulher vai procurar um cara que trabalha de 4 a 6 horas. Não exatamente, não é isso que eu tô querendo dizer. Não, eu sei, mas você chega a essa conclusão também. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô querendo dizer, o que eu tô querendo significar aqui? É que nós criamos artificialidades... Não, com certeza. A sociedade hoje não está atrelada ao nosso... Nós criamos artificialidades a nossa que prejudicam... filogenia, sei lá, né? Perfeito. Nós criamos artificialidades que prejudicam a nossa saúde mental. É igual essa luz aqui, né, cara? Perfeito. Essa luz aqui a gente tá usando agora, beleza, são 11 e pouco da manhã. Então não tem problema, assim, teoricamente dizendo. Mas se você usar isso aqui 3 horas da manhã, você vai ficar acordado, você vai sentir que é de dia e já é de noite lá fora, e consequentemente você vai dormir mal e por aí vai, né? Então, quer dizer, devemos sim, assim, olhar para o passado, de certa forma, e observar os comportamentos ali, né, que os seres humanos tinham, as tribos e tal. Só que tem a grande variável que a gente não controla, que é a própria sociedade, cara. Perfeito. Então a gente vive numa sociedade doente, né? Que cada vez tem mais transtornos mentais e mais
todo esse papo que a gente já sabe. E a questão é que isso é uma loucura, mano. É. E que não tem como você lidar com isso de tantas formas, assim, entendeu? A menos que você se isole e dane-se o resto. Eu entendeu? não acho. Eu acho que é possível enxugar as nossas necessidades e a gente entender aquilo que a gente diferenciar aquilo que a gente necessita daquilo que a gente usufrui. Então, por exemplo, Não é o vai suficiente, cara. chegar um amigo pra você, Cauê. Não é o suficiente, porque o filho que você vai colocar nesse mundo vai viver nessa loucura aí, velho. Depende. Não depende, mano. Eu acho que depende. Se você tem um filho e você proíbe ele de usar TikTok e você é racional nesse sentido, é óbvio que você deve proibir o seu filho de usar TikTok até os tantos anos. Ele vai chegar lá, os amiguinhos dele vai ter o TikTok. Eu chegar e falar, papai. Eu diria que é mais difícil, não que é impossível. Cara, Pelo menos para extremamente nós. difícil, velho. Especialmente para gente adulto, né? A gente precisa entender quais são os mecanismos sociais que estão estimulando a nossa psicologia e estão deteriorando a nossa saúde mental. A partir do momento que a gente entende, a gente consegue mais liberdade para agir em cima desses mecanismos. Então, por exemplo, vai chegar um amigo teu, vai falar, pô, Cauê, aquela guitarra, é uma guitarra que tá ali? Um baixo. É um baixo. Aquele baixo que tá ali que eu não tô conseguindo ver tudo. Você tá na frente. Aquele baixo que tá ali, pô, cara, eu acharia melhor você comprar um da marca tal. Por que tu não compra? Só que o Cauê, eu nem entendo de baixo, só tô falando por alto. O Cauê, ele não liga tanto assim. Ele gosta de baixo. Só que essa questão de marca, de baixo, ele não liga. Então o Cauê que sabe disso, ele vai entender que essa inserção de vontade de terceiros e de amigos é algo que ele não necessita. Especificamente em relação ao baixo. Se ele falou isso, mas tá tranquilo. Eu não ligo pra isso. Agora, se é uma pessoa que não consegue ter esses meta-pensamentos, ela vai começar a olhar pro baixo assim, ó. Será que eu não devo trocar mesmo, cara? Esse baixo pra um baixo melhor. Vê como melhor e pior sempre tá dentro da jogada? Sempre tá na hierarquização? O melhor, ele ativa seu mecanismo de ameaça. O pior também. Tá entendendo? Então, a ideia é a gente conseguir enxugar o máximo possível as nossas necessidades. O que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade. Tanto a terapia focada na compaixão quanto a terapia da aceitação e compromisso, elas trabalham isso. Mas, como a gente já estava dizendo em off, em outro momento, o cristianismo, o budismo, eles já trabalham isso de certa maneira. Eles já trabalham isso. Eles já sabem disso há milênios. Então, os seres humanos, eles não são burros. Eles entendem isso. Só que, tanto o budismo quanto, principalmente o cristianismo, eles organizam isso com um pensamento teológico. Né? Então, tem muita coisa ali que... Acho que o budismo não, né? O budismo não é tão teológico, né? No sentido de entidade divina, de Deus. O cristianismo, principalmente. Organiza de uma forma mais teológica. E aí, o que a ciência psicológica tem feito é entender esses insights, não está reinventando nada, de uma maneira mais estruturada e científica, para ajudar as pessoas a recuperar a saúde mental delas que a sociedade industrial está destruindo. Certo? Então, Cauê, é basicamente isso, assim, em relação a bem-estar psicológico, né? A saúde mental, é o que eu teria a dizer. E eu pretendo um dia escrever um livro sobre isso, tá? Como a sociedade industrial trouxe esse problema. Cara, eu olho que nem eu vejo aquele filme Dança com Lobos e outros filmes assim de nativos americanos e tudo mais, cara. E assim, é muito fácil pra mim estar falando aqui no microfone com a puta tecnologia, a câmera ali, no conforto, o cafezinho e tudo mais. Mas assim, velho, parece que a sociedade ali era mais feliz, assim, sabe? Assim, você olhando, as pessoas eram mais, como eu tinha falado, né? E óbvio que é uma romantização de um filme e tudo mais, mas você escuta isso e isso é documentado também, né? Até hoje, se você for pra uma tribo, assim, realmente mais... que não tem tanta tecnologia, assim, porque a tecnologia chegou em lugares... Enfim, o mundo tá totalmente globalizado. Porém, se você chegar
você vai ver que, pô, eles têm mais empatia, né? Mais compaixão pelo próximo e tudo mais. Por quê? Não é porque eles são bonzinhos. Eu sei, cara. É porque as condições ecológicas e ambientais delimitam o comportamento humano. Perfeito. Só isso. Exato. E também, vamos falar que eles têm um número limitado de pessoas na tribo, né? De Tem um indivíduos. número limitado. Então, quer dizer, aqui em São Paulo, 11 milhões de pessoas. Se você tratar mal a pessoa ali, você nunca mais vai ver ela na vida. Uhum, Diferentemente da tribo ali, exato. que eram Isso aí. mini sociedades, né? Então, eu vou falar, porra, um tipo de O controle... nativo americano. Puta, não vou lembrar agora O controle reputacional Cherokee. é muito... Os Cherokees lá, tipo, tinham 20 mil indivíduos, eu acho, uma parada assim. Uhum. Que eram vários separados em vários lugares ali da América, né? E cada um tinha um número limitado de pessoas. Uhum. Então, quer dizer, você não poderia xingar o cara ali na esquina, porque o cara, você vai encontrar com ele amanhã, entendeu? Você vai caçar com ele, você vai conviver com ele. E a gente volta lá pra Amazon, né? Do motivo da Amazon ela ter, de certa maneira, ganhado a confiança das pessoas. Existe um controle reputacional que é importante pro comportamento humano. Então, a solução vai ser um Black Mirror. Tu já viu Black Mirror? Já. Vai ser um Black Mirror com um símbolo de reputação em cima de cada um. Pô, que ideia boa, cara. Você vai na rua ali... Que ideia boa. Você vai na rua ali e aí, pô, você xingou Seria uma pessoa, bom. abaixou um ponto. Seria bom. Imagina, cara. Seria interessante isso. Seria bom. Seria bom. Porque assim eu vou saber o nível de reputação que você tem, né? É. E assim vou poder confiar mais em você ou não. Seria bom. Mas aí entra um outro problema, né? São os problemas sociais. Se você tá vivendo numa comunidade que é um ambiente instável, como é que fica a sua reputação? Em que sentido? No sentido de que você tá num ambiente instável. Você tem operação, você tem menos acesso à educação, menos acesso à saúde, menos acesso a saneamento básico. Portanto, os seus comportamentos em relação à educação civil podem ser distintos daqueles que têm mais acesso. E a gente cria um problema Mas de aí- casta. Mas aí você vai mudar o comportamento humano, então. Porque, de certa forma, quando você tem mais educação, você realmente é mais... Mais tranquilo, educado. Mais educado. É. Não, perfeito. Mas aí a gente precisa... Então o problema não tá nesse... no mecanismo, mas das relações, na construção, na desigualdade social que a gente Sim. tem hoje. Não desigualdade, né? Mas na pobreza, exatamente. Perfeito. Perfeito. E depende também. Depende, né? Se você joga qualquer bilionário na tribo de caça e coleta, eles nunca vão entender por que esses caras têm tanto dinheiro. Não vão entender, não faz sentido, porque, novamente, eles vivem num mundo de cooperação. Mas o ponto aí que, cara, eu acho que, porra, essa conversa ia ser bom ter contigo, velho. Porque, assim, do ponto de vista evolutivo, evolucionista, você, por exemplo, taxar bilionários não seria um tiro no pé para os avanços da humanidade? E, assim, eu não tô passando pano pra bilionário aqui nem nada do tipo. Eu só acho que a teoria que eu desenvolvi, sei lá, conversando com o pessoal e tal, e, sei lá, pensando assim, besteira, obviamente, mas é o seguinte: se o Elon Musk não tivesse motivação e tudo, o ser humano é baseado por recompensa. Se ele não tivesse a motivação para criar um foguete, ele não criaria um foguete. Qual que é a motivação dele? Seja ganhar dinheiro, seja não sei o quê, seja explorar Poder, Marte, né? poder, enfim. Poder. Que seja. Ele tem essa motivação, ele tem o capital para investir, ele investiu, beleza, deu certo e tudo mais. E ele obteve os lucros disso, certo? Então, se você taxar o que ele... quanto mais você taxa ele, menos motivação você dá para ele para injetar dinheiro ali, entendeu? Então, quer dizer, se a gente começar a taxar muito essas pessoas que ganham muita grana, e eu, enfim, eu não só tô desenvolvendo isso daqui, porém, a parada é o seguinte: se você começar a fazer isso, eles vão perder motivação. No caso do Elon Musk, ele injetou dinheiro pra, Calma. por exemplo, ir pra Marte e tudo mais, você não teria isso, porque a NASA, todos os outros estavam com o pé atrás, velho. Quando você fala muita grana, a gente tá falando de um cara que tá no top 3 mais ricos do planeta. Ele tinha sido passado, eu não sei se recuperou. Ele tinha sido passado. Se eu não me engano, na época que ele tava lançando os foguetes na SpaceX... Não, foi agora. Ele tinha sido passado mês passado, sei lá. Depois ele, não sei se ele recuperou. Não, ele tá top 1 hoje. Tá top 1 ainda? Acho que ele tá com 500 bilhões, velho. Tá. Então, quando você tá falando da galera com um monte de dinheiro, você tá falando dele.
É sempre bom separar que a gente não tá falando do dono da padaria, né? Não, mas isso tá bem claro aqui. Não, é porque muitas vezes os seguidores acham que, não, eu tenho um Uno, faço um corre, sou microempreendedor. O Iago tá falando de mim quando ele tá falando sobre controlar o nível de recursos Não, que uma mas a minha pessoa pergunta começa. foi direcionada pra isso daqui. Perfeito. Mas eu só tô deixando claro pros seguidores Não, eu entendi do que já. a gente tá falando. Sim, sim. Já ficou Bom? bem claro. A gente tá falando de bilionários. Tá, de bilionários. Eu tenho dúvidas. Porque, primeiro, não foi o Elon Musk que fez o foguete. Cara, mas foi Não foi ele. Não foi ele que fez. Não foi ele que teve todas as ideias. Não foi ele que muitas vezes viu os problemas. Ele é o rosto daquilo ali. Mas calma lá. Quem que botou a grana? Mas o fato dele ter Quem que botado... botou a grana? Tá. Mas o Foi fato... ele, né? Foi. Mas o fato... Ele não fez... Realmente, ele não fez as paradas. Ok. Mas sem a mão de obra e sem o intelecto das pessoas, nada ia pra frente, ou não? Exato. Mas quem que teve o capital pra investir nessa ideia? Mas o capital ele é mais importante do que a qualidade dos trabalhadores que estiveram dispostos naquela ideia ali? Não acho que é mais importante, mas, Perfeito, é igual, mas- não? mas a sociedade que a gente tá hoje, se você não botar dinheiro, as coisas não funcionam. Perfeito. Concordo com você. Mas eu acho que a pergunta... Eu começaria dizendo que primeiro que não foi ele que fez o foguete. Não, por exemplo... Vou dar um exemplo. Mas Vou dar um aí exemplo que mais tá, claro. Vou dar um exemplo mais claro. Não é o dono da padaria que fez a padaria. Não é o dono do podcast que fez o podcast. Não é o dono da, sei lá, mercearia que fez a mercearia. Para o podcast, para a mercearia, para tudo estar de pé, para empresas estarem de pé, a gente precisa de capital humano, de tempo humano, de qualidade psicológica, cognitiva, de talento humano. Então, o Elon Musk, embora ele seja o rosto do foguete e da ideia... Mas eu não tô defendendo o Elon Musk. Calma, cara. calma. Eu vou fazer a volta. Eu demoro para raciocinar, mas eu vou fazer a volta. Ele não fez o foguete. Portanto, eu acredito piamente que essa quantidade brutal de grana que as pessoas têm, quando eu tô falando de bilionários, ela não é justificada. Ela não é justificável. Tudo bem, cara. Não é. Tudo bem. Tipo, você parte... Você perguntou no sentido evolutivo. Sim. E esse é o sentido evolutivo. Nada é feito sem pessoas. Nada. Nada. Você perguntou no sentido evolutivo. Mas veja bem, você tá dizendo que não é justo ele, por mais que ele investiu o capital, ele obter os lucros que ele ganha em cima do trabalho dos outros. Basicamente isso que tá querendo dizer. Mais ou menos isso. Tá, beleza. Mais ou menos isso. Deixa eu chegar no ponto que eu quero entender. Você acha que se você tirar o lucro que ele... O poder do lucro que ele vai obter por cima do trabalho dos outros, se você tirar isso, você acha que ele teria motivação para fazer isso? Entendeu? Eu acho que não. Não sei. O que motiva Eu, na ele... verdade, tenho certeza que não. Não sei, assim. Eu acho que quando... Eu acredito piamente quando a pessoa tem Você sabe a história da SpaceX? mais ou menos... Ele queimou dinheiro, cara. Ele Mas- pegou, criou lá o PayPal, as coisas lá. Mas o objetivo dele era ficar rico, bilionário, ser o homem mais rico do mundo? Não, assim, não é o que... Não, é o que ele fala na biografia. Pô, se eu falei, eu sei Não, por mas isso cima. é irrelevante pra esse assunto, cara. Não, claro que é relevante. Deixa eu terminar, por É, favor. você cara. acabou de dizer Deixa que eu se ele terminar. perde a motivação Mas deixa dessa eu quantidade de dinheiro, ele não ia construir? Exato, mas Por isso que é relevante. não é relevante, cara, porque você tá partindo... Discordo. Você tá fazendo uma falsa dicotomia aqui, velho. Não, você... Deixa eu terminar, Tá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Terminar o podcast aqui com... Porque assim, ó, veja bem. Se o objetivo dele não for o seu top 1 mais rico do mundo, porém, é ser o cara que vai explorar Marte, certo? Então, quer dizer, ele fez lá, se eu não me engano, ele lançou 3 foguetes antes, os 3 explodiram no quarto, que foi o último lá que ele conseguiria lançar. Foi o que deu certo e meio que salvou a empresa, entendeu? Então, quer dizer, ele pegou, criou lá as coisas. Enfim, não foi ele que criou o PayPal, mas ele tinha participação no PayPal e tudo mais. Vendeu a parte dele, não sei se foi antes ou depois, mas enfim. Basicamente, ele investiu muita grana nesse projeto, lançou os 3 foguetes. Se o quarto não tivesse dado certo, ele teria perdido tudo. Então, diz ele que ele, quando ele era pequeno, ele teve uma crise existencial. Olhava pro universo, acho que ele leu o Guia dos Mochileiros das Galáxias lá. E aí ele falou, porra, eu quero explorar o universo. Basicamente, a grosso modo.
certo? Então, assim, se você não recompensar ele pelo quarto foguete que ele lançou, certo? Ele não teria motivação para fazer o quarto, porque do quarto ele vai ter a grana para criar outros projetos para fazer essa coisa de explorar, entendeu? Calma, eu não sou contra ele receber essa recompensa. A gente tava falando sobre o fato de ele ter 500 bilhões de dólares na conta. Não. Mas isso tá totalmente relacionado, cara. É esse ponto que eu tô chegando. Então, o ponto essa teria que ser a recompensa, 500 bilhões de dólares na conta? Mas é justamente isso, cara. Essa que é a pergunta, entendeu? Esse é o motivador dele. Não, cara. Eu não tô entendendo muito bem a sua pergunta. Por quê? Do ponto de vista evolucionista, nossos comportamentos, tipo assim, por que eu tô conversando contigo? Porque, de certa forma, vai dar visualização no podcast. De certa forma, eu gosto de conversar com você. Por que você veio lá do Rio pra cá? Porque, pô, de certa forma, você quer visibilidade. Você também gosta de estar aqui, eu imagino. Então, assim, temos motivações. Se você tira a motivação da pessoa, você trava o avanço da humanidade, entendeu? É esse meu ponto. Eu acredito também nisso, né? Mas eu acho que aí a gente tem que decidir qual o nível de motivação que a gente tá dando. A partir do momento que você traz um nível de motivação que determinada quantia de dinheiro de uma pessoa passa um PIB de um país, eu acho que a gente tem que se perguntar se é esse o caminho que a gente quer seguir. É só isso que eu acho. A gente tem que se perguntar se esse é o caminho. Tá. Beleza. Okay? Mas, vamos lá. Eu não sou contra, mas eu acho que a pergunta é sempre importante. Eu entendi. E é sempre interessante a gente ter em mente. Nem o Bill Gates, nem o Elon Musk, nem ninguém construiu aquilo. A gente pode ter a ilusão de que isso ocorreu, porque é o que eles passam como empresários. Como indivíduo, é óbvio que não. Como indivíduo, não. Eles precisam de mente. Exato. Eles precisam de tempo. Eles precisam de humanos para trabalhar e para fazer aquilo. Mas que nem eu imagino que você não acredita no altruísmo, né? E essa aí já é outra questão. Não, mas só pra gente entrar aqui. Que eu não acredito no altruísmo. Cara, eu não sei, assim. Eu acho que eu acredito, mas o altruísmo genuíno, ele não é um altruísmo que passa por um referencial genético. Ou seja, eu te ajudo pelo ato de te ajudar. Não porque eu tenho interesse de você aumentar a recompensa comigo, e não porque você é meu irmão, por exemplo. Então eu acredito que o altruísmo genuíno, ele existe, mas ele é diferente do altruísmo evolutivo. Eu tá aqui, de certa maneira, é um altruísmo evolutivo, como você bem falou, tem a questão da visibilidade, etc. Agora, um padre, um monge budista que ajuda outras pessoas... Tem também, né? A questão evolutiva, aparato social, tem tudo isso. Assim... Status. O padre tem status pra caramba. No sentido reprodutivo? De certa forma, sim. Não, pô, o padre não... Sim. Assim, teoricamente o padre não tem filho. Teoricamente. Teoricamente. Ele ganha status para ter filhos. Não, mas aí ele não tem, né? Pelo menos teoricamente. Muitos têm, cara. Mas aí tá errado, né? No caso. Mas a gente não tá discutindo se é certo ou errado, mas sim do quesito evolutivo. Não, eu teria que pegar um dado sobre o número de filhos que padres têm. E esse é um assunto bastante espinhoso e eu não tenho dados. Mas, em teoria, tanto os monges budistas quanto os padres, eles não teriam filhos. O mais engraçado é que saiu uma notícia, Cauê, eu acho que foi mês passado, retrasado, de um templo budista que os caras eles estavam recebendo prostituta, cara, escondidos. Meu Deus. Pô. Lá aonde isso? Não lembro, cara. Eu sei que eu fiquei rindo meia hora quando eu vi essa notícia. Eles recebiam escondidos e usavam drogas com as prostitutas. Um monte, virou um escândalo o negócio. Então, assim, em teoria, esses indivíduos, eles não teriam sucesso reprodutivo. Então, por isso que eu utilizo eles como um exemplo de altruísmo genuíno, né? Teoria, tá? Teoria. Então, eu acredito que o altruísmo genuíno ele exista, mas que a maior parte das vezes a gente usa um altruísmo bem embasado evolutivamente, né? Você me ajuda que eu te ajudo, ou eu te ajudo porque você é meu irmão. Sim. Em resumo. Sim. Tá. Cara, foi mal essa discussão aí no final, mas eu gosto pra caramba desses assuntos assim. Eu gosto também, eu gosto. Tipo assim, eu sempre penso, pô, qual que seria a melhor forma de ter um avanço para a humanidade, cara? E, assim, olhando nesse quesito de recompensa, por mais que eu não
assim, é óbvio que não... assim, pessoas estão passando fome, todo esse papo, e o cara tem 500 bilhões de dólares. Só que se você tira o privilégio do cara ter essa grana, ele não vai fazer algo tão disruptivo, entendeu? Pra fazer algo assim. Então, tem aquela famosa frase, né? O que muda o louco de um cara, de um gênio, é se vai dar certo ou não. Alguma coisa assim. Então, quer dizer, o cara era taxado como louco, deu certo, o cara é taxado como gênio. Eu concordo com você que nós temos que ter recompensas, mas eu discordo, talvez, da conclusão de que a recompensa deveria ser 500 bilhões de dólares. Eu acho que já existiram gênios, empresários gigantes no mundo em que não foram recompensados com 500 bilhões de dólares. Foram recompensados com muito dinheiro. Eu acredito que a gente está chegando num ponto que, na minha visão particular, ele é complicado em termos de justiça. Agora, como a gente vai readequar isso para que a sociedade continue, de certa maneira, se expandindo tecnologicamente, eu não faço a mínima ideia. Esse não é um tema que eu estudo e que eu tenho capacidade de dialogar aqui. Mas em termos evolutivos, algo que eu gostaria de sempre chamar a atenção é que o foguete não foi feito por ele. O iPhone não foi feito pelo Steve Jobs. O Windows não foi feito pelo Bill Gates. Uhum. Eles são a cara do produto. Teve uma quantidade enorme de pessoas que trabalharam naquilo ali. E é sempre interessante, na minha visão, a gente ter isso em mente para que a gente repense e essas pessoas repensem a própria atuação delas na sociedade. Perfeito. Cara, vai dar o tempo, você vai ter que pegar ir ali pra... Enfim, Pro Rio. voltar pro Rio. Mas só finaliza então, cara. Só pra finalizar de um jeito mais gentleman, né? E a gente não finalizar nessa discussão... Uma boa discussão. Mas, assim, pro pessoal que assistiu aqui, chegou até o final, e olha também pra esse mundo com esses olhos mais céticos, né? Uhum. Quais dicas você dá pra essa pessoa viver uma vida melhor, cara? Eu diria que vou usar esse copo d'água aqui, essa garrafa. Beleza? Eu diria... Isso aqui é mal de professor, tá? Só pra dizer pra galera. Já aqui, bem no meio aqui. Uhum. Eu diria que pra vocês tentarem encher, talvez... Tá pegando aí, Henrique? Boa. Tá pegando. Eu diria pra vocês encherem um copo d'água desse aqui de coisas que vocês necessitam na vida de vocês. Não pra vocês encherem toda essa garrafa d'água aqui. Que é como Agostinho diz, feliz não é aquele que mais tem, mas aquele que menos necessita. Se você necessita apenas de um copo d'água pra viver, você tá menos suscetível aos males que essa quantidade de água poderia fazer na sua vida. Por fim, No eu caso do diria Elon isso. Musk, tem um oceano inteiro aqui. Teria um oceano inteiro, né? E, de certa maneira, ele busca poder, né? A gente poderia dizer. Por isso que ele até... Enfim, entra em outro tema, né? Ele foi pro governo dos Estados Unidos, etc. Então, de certa maneira, ele busca poder. Então, é o que eu diria para as pessoas, né? Tentem achar o copo d'água de vocês. Né? Uhum. Tentar enxugar um pouco essa quantidade excessiva de busca, de necessidades artificiais criadas pela sociedade moderna. Sim. Tá? E E fazendo... como essa pessoa pode fazer isso? Só pra rapidão. Eu acho que, primeiro, tornando os seus objetivos mais claros, menos abstratos. Essa é a principal dica geral que eu poderia dar pro povo. Tornem os seus objetivos claros, concretos em comportamentos específicos. Tá? Em vez de dizer, eu quero melhorar de vida. O que é melhorar de vida e o que tá ruim? Eu quero ser mais inteligente. O que é ser mais inteligente? É ler 2 livros por mês, 1 livro por mês? O que é isso, afinal de contas? É deixar claro, deixar explícito o tamanho do seu copo. Uhum. Tá? E para quem quiser me seguir, né, o Evolucionista, lá no Instagram, né? Já deixo aqui meu Instagram aqui pra galera poder me seguir. Lá eu falo de psicologia evolucionista, psiquiatria evolucionista, como a sociedade moderna Você piora a também dá nossa aulas, saúde né? mental. Eu dou aula de psicologia evolucionista, quem quiser se especializar em psicologia evolucionista. Eu dou aula particular, tá? Não é um curso. Você vai sentar comigo e você vai aprender do básico ao avançado em psicologia evolucionista ou psiquiatria evolucionista, caso você queira. Bom? Boa. Gente, obrigado, Cauê.
Tá? Agradeço pela oportunidade. Muito bom estar aqui, muito bom estar conversando com você. Show. Eu que agradeço, cara. Beleza? E você que assistiu até aqui, considere se inscrever aí no canal. Sua inscrição é muito importante pro podcast. Eu sempre falo isso. Os convidados que vêm aqui, eles olham para os inscritos do canal. É a recompensa, né? Então, pô, eu vou no canal que tem mais inscritos. Então, se inscreve aí, realmente muito importante. Parece que ali, por volta de 73% das pessoas que assistem aqui o podcast não se inscrevem. Então, só dá um cliquezinho, ajuda de coração. Obrigado a todos aí também que mandam comentários apoiando o projeto, falando bem e tudo mais. Isso faz muita diferença de verdade. Então, manda um comentário aí que eu fico muito feliz, tá? Te vejo no próximo episódio e valeu.